Sabe aquela sensação de carregar um peso que ninguém vê? Algo que impede a aproximação de Deus, que cria uma distância que parece que a gente não consegue cruzar? Pois é, neste nosso encontro vamos mergulhar fundo num tema que aprisiona muitas almas: a culpa. Essa frase é forte, né? Ela diz tudo. A culpa é exatamente isso, uma corrente. É aquela vozinha que fica sussurrando mentiras do tipo: isso não tem perdão, ou essa mancha nunca vai sair. Ela é perita em construir muros onde deveriam existir pontes para a reconciliação. E aí, vem a grande pergunta: como é que a gente quebra isso? Como encontrar essa liberdade? A resposta, olha, começa lá na origem de tudo. Ok, vamos voltar lá para o comecinho. Essa mania de se esconder de Deus por causa da culpa, ela nasceu no Jardim do Éden. E desde então parece que isso faz parte da nossa experiência. Mas o ponto central é este: desde aquele primeiro momento, o chamado de Deus para a gente voltar também não parou. A pergunta onde você está nunca foi sobre o mapa, sabe? Sempre foi sobre o estado do coração, do relacionamento. E para entender como voltar, primeiro a gente precisa saber o que está sentindo. O pastor Timothy Keller fala de uma ideia que é fundamental. Nem toda a culpa é a mesma coisa. Existem duas vozes bem diferentes agindo, uma que levanta e outra que derruba. O que é interessante aqui é essa diferença entre a culpa verdadeira e a culpa falsa. Pensa assim, a culpa verdadeira que as fontes bíblicas dizem que vem do Espírito Santo, ela funciona como um alarme de incêndio. Ela te alerta de um perigo real e te impulsiona a correr para a segurança, ou seja, para perto de Deus. Agora, a culpa falsa, essa é como um alarme que não desliga nunca mais. Ele fica tocando sem parar, mesmo quando o perigo já passou, martelando na cabeça a ideia de que tudo está perdido. Ela só empurra para o desespero e para longe de qualquer ajuda. Entender a diferença entre as duas é o primeiro passo para a liberdade. E a Bíblia está cheia de exemplos que mostram esses dois caminhos na prática. A forma como diferentes pessoas lidaram com seus erros nos ensina lições valiosíssimas sobre essa escolha: fugir ou retornar. Vamos pegar o caso do rei Davi, por exemplo. Depois de cometer adultério e assassinato, erros gravíssimos, ele sentiu um peso esmagador. Mas, em vez de deixar que a vergonha o afastasse, ele usou essa dor para correr em direção a Deus e não para longe dele. A busca dele foi por restauração, não por isolamento. Ele transformou a dor da culpa num pedido de um coração novo. Olha, este quadro aqui mostra a diferença de uma forma muito clara. Tanto Pedro quanto Judas falharam de um jeito terrível. Os dois sentiram o peso do que fizeram, mas a reação de cada um foi o oposto. O que Pedro sentiu foi arrependimento. Arrependimento quer dizer literalmente mudar de direção. Ele chorou, sim, chorou amargamente, mas depois ele se virou de volta para Jesus e foi restaurado. Já Judas, por outro lado, sentiu remorso. O remorso te afunda na dor, te prende ao erro, sem te mostrar uma saída. O sentimento dele o acorrentou, e isso levou à autodestruição. Fica claro que o que define tudo não é a queda, mas a direção que se toma depois dela. Então, qual é a resposta de Deus a um coração que decide voltar, como o de Davi e o de Pedro? A parábola do filho pródigo talvez seja a imagem mais bonita e comovente que temos do coração do pai. Vamos acompanhar essa jornada rapidinho. O filho vai embora, quebra a cara e decide voltar. Não porque se sente digno, mas porque se lembra da bondade do pai. E aqui está o ponto-chave. O pai não fica esperando, ele corre. Ele não pede um período de teste, não exige um pedido formal de desculpas. A restauração do filho é total, é imediata. Essa é a natureza da graça de Deus. E essa verdade amarra tudo. Condenação não é só um veredito de culpa, é uma sentença que continua sendo cumprida. Então, viver preso na culpa depois do arrependimento é, de certa forma, agir como se essa sentença ainda valesse. É como tentar pagar uma conta que já foi quitada. A mensagem da Bíblia é muito clara. Para quem está em Cristo, a sentença foi cancelada. Ponto final. Entender tudo isso é a base. Mas sabendo que a condenação já era, a questão vira prática. Como aplicar isso no dia a dia? Vamos ver agora alguns passos para a gente realmente caminhar nessa liberdade. O caminho começa com a confissão. Não é só admitir o erro, mas colocar tudo na luz sem esconder nada. Depois, é preciso receber o perdão. É uma ação, não um sentimento. É tomar a decisão de aceitar o presente que já está ali. Isso nos leva a perdoar a si mesmo, que talvez seja o passo mais difícil, mas a lógica é simples. Se o juiz supremo já perdoou, quem sou eu para continuar acusando? Em seguida, vem uma batalha mental, mudar o diálogo interno,
trocar a fita da acusação pela fita da verdade, da graça. E, por fim, andar em liberdade, viver cada dia a partir dessa realidade. A dívida está paga. E é muito importante entender isso aqui. A vida de fé não é uma vida sem falhas ou tentações. A liberdade que Cristo oferece não é ausência de luta, é a ausência do peso esmagador da condenação. É o poder de levantar depois de cada queda, sabendo que se é uma pessoa amada e aceita. E aqui a gente chega na mensagem final, a mais poderosa de todas. A cruz não foi um pagamento parcial, foi um pagamento completo, total, definitivo. A justiça foi cumprida para que a misericórdia pudesse reinar. Não ficou nenhuma pendência. Então a gente termina com essa reflexão. Se a dívida foi paga por completo, se a porta está escancarada e o Pai está de braços abertos esperando, o que é que ainda pode impedir alguém de viver nessa liberdade total? Uma pergunta para se levar e pensar a respeito.